Bom dia, amado irmão, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos encontramos no nosso devocional, no livro do profeta Malaquias. Abra sua Bíblia no último versículo do capítulo 2 e então entraremos no capítulo 3. Aqui tem uma dica importante para você enquanto você abre o texto. Na verdade, o capítulo 3 teria que começar no 2,17, no último versículo do capítulo 2. A gente não sabe, historicamente, não se tem conhecimento de quem dividiu a Bíblia por versículos e capítulos, ok? E nem sempre essa divisão ela foi muito bem feita. Então, por exemplo, aqui é um caso. Você vai ver que o versículo 17 do capítulo 2, esse último versículo desse capítulo, de fato ele faz parte da argumentação que vai a seguir do versículo 1 do capítulo 3 em diante. Então, quando você olha as Escrituras, você precisa vê-la como um conjunto, um livro inteiro. Ainda que esteja dividido em versículos e ainda que esteja dividido em capítulos, não quer dizer que mudou um capítulo para o outro, mudou de assunto, ou mudou um parágrafo para o outro, mudou de assunto. Não, é tudo um texto só. Quando você vê um manuscrito antigo, você vai ver que está tudo escrito, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, em letras maiúsculas, e todas as palavras estão ligadas umas às outras, não tem separação entre palavra e palavra como nós lemos aqui. O texto está escrito todo ele pegado um no outro. Então, veja, os autores de toda a Bíblia não tinham como objetivo fazer essas mudanças que nós fazemos. Fica mais fácil de você procurar e achar um texto, ok? Mas aí você precisa estar de olho, lembrando que o que vai ser falado aqui nesse parágrafo está ligado exatamente com o que foi falado no parágrafo anterior, estará ligado com o que vai ser dito depois. Então você sempre tem que olhar esse contexto, o que está escrito antes, o que está escrito depois, porque isso que você está lendo está plenamente ligado com todo o texto e com todo o capítulo. Então, vamos lá para o nosso texto 2, capítulo 2, versículo 17. Enfadais o Senhor com vossas palavras e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que pensais, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que o Senhor se agrada. Onde está o Deus do juízo? Então, é um questionamento crítico, bem pesado, bem intenso, que coloca em xeque a santidade de Deus, a justiça de Deus, o juízo de Deus, porque Deus é santo, e porque Deus é santo, Ele é justo, Ele por ser santo não pode aceitar a injustiça, o erro, a maldade, e aqui é uma perspectiva de que Deus, Ele não é justo. Lembra, o livro vai falar sobre essa frieza, essa declinação espiritual, esse declínio espiritual. Quando uma pessoa, uma igreja, perde o amor a Deus, perde essa comunhão com Deus, obviamente, essa percepção de quem Deus é, de fato e verdade, fica comprometida. A pessoa começa a ver Deus de uma ótica completamente errada, começa a servir a Deus de qualquer jeito, torna-se infiel ao Senhor, não acredita mais no amor de Deus, e aí começa a tomar decisões erradas, como nós vimos nos 2 vídeos anteriores, começa a fazer casamentos mistos ou trair a esposa com outras mulheres e pedir o divórcio. Então nós vemos aí uma deformidade completa na pessoa que perde esse amor a Deus, que tem essa frieza espiritual. E aqui nós também estamos diante de uma situação assim. Nós estamos vendo que o povo de Israel, nesse sentido, perdeu a visão da santidade de Deus. E aí nós temos um porquê. O povo de Israel, nesse momento, obviamente, passa lutas, passa situações difíceis,
os inimigos estão ao redor, eles voltaram do cativeiro, Deus os abençoou, eles reconstruíram suas casas, o templo, reconstruíram o muro, Deus os tem abençoado, Deus tem derramado provisão e proteção sobre eles, mas isso não quer dizer que eles estão vivendo no paraíso, existem lutas. E então eles tomam essa situação de dificuldade, essa situação de falta de justiça, muitas vezes social, política, econômica, em que eles estão vivendo, e transferem isso para Deus. Eles colocam isso contra o próprio Deus, dizendo: onde está o Deus de justiça? Deus está abençoando os maus, e os que estão andando de maneira correta estão padecendo sobre a terra. É um tema muito atual. De fato, nós olhamos essas situações que acontecem, nós vamos ver pessoas que infelizmente estão fraudando, roubando, andando injustamente, fazendo um monte de coisa errada e nada acontece com elas. E aqueles que estão vivendo corretamente, não é o caso da nação de Israel, estão reclamando aqui, mas eles mesmos não estão vivendo de maneira correta, mas às vezes você vai ver pessoas que estão vivendo na justiça de maneira correta, padecendo. Uma lição importante aqui para a gente é que o que acontece sobre a terra, o que acontece socialmente, o que acontece na política, na economia, na questão social, não interfere na santidade de Deus, não interfere em quem Deus é. De fato, Deus não muda. Ele não muda. Por isso, o texto vai seguir e no próximo parágrafo vai dizer: eu não mudo, por isso vocês não são destruídos. Isso é, Deus é fiel àquilo que Ele fala, àquilo que Ele é. Então, o que acontece sobre a terra não muda quem Deus é. E de fato, os homens podem viver em injustiça, os homens podem cometer pecados, mas Deus não muda. E não quer dizer que se alguém está prosperando porque está roubando, porque está mentindo, porque é um corrupto, que Deus está apoiando, aprovando a vida dessas pessoas. É muito errado, é um equívoco grosseiro, biblicamente falando, achar que porque uma pessoa prospera financeiramente é porque sobre ela está a bênção de Deus. Não é verdade. Não é verdade. Você vai ver o nosso Senhor Jesus não tinha muitas vezes o que comer e aonde dormir. A gente vai ver Paulo, os apóstolos, da mesma maneira, a própria igreja sofrendo, muitas vezes morrendo, mortes terríveis, e Deus estava ali abençoando a vida deles. Então, essa ideia de que não, se alguém está servindo a Deus, ele vai ser próspero financeiramente, isso é um erro, e no Novo Testamento é um erro grosseiro. Então, não podemos tomar essas situações sociais, essas circunstâncias que uma pessoa passa, às vezes doença, problemas, faltas, necessidades, como se isso fosse ou não a bênção de Deus sobre essa pessoa. Então tenha cuidado com isso. Essa teologia da prosperidade, ela é extremamente equivocada, errada. Infelizmente, 80% da igreja evangélica brasileira prega isso, a teologia da prosperidade, mas isso é um erro grosseiro. A gente olha na Bíblia e não vai encontrar isso. Pelo contrário, vamos encontrar pessoas que são más, pessoas que são corruptas, ladrões, que estão vivendo em injustiça, prosperando, enquanto os servos de Deus estão sofrendo no Antigo e no Novo Testamento. Então, nós não podemos tomar isso como um ponto de que a aprovação de Deus está ali porque a pessoa está prosperando, independentemente do que se faça. Então, não podemos ver dessa maneira, até porque a Bíblia não nos diz isso. Mas o interessante é que eles fazem essa reclamação diante de Deus, eles trazem isso diante de Deus e enfadam a Deus, né? Eles cansam a Deus com esse tipo de argumento. Deus se entristece, Deus olha isso com pesar, esse tipo de julgamento que eles estão fazendo contra o próprio Deus. E Deus então vai falar para eles: vocês querem justiça? Eu vou enviar a justiça a vocês. E aí entra o capítulo 3. Eis que envio o meu mensageiro, ele preparará o caminho diante de mim.
de repente virá ao seu templo o Senhor. Então ele faz uma alusão a João Batista, que vai enviar seu mensageiro diante dele, e logo em seguida diz que o Senhor virá ao seu templo, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus vai vir, vocês querem justiça? Deus é o Deus de toda a justiça, e ele vai vir colocar os pingos nos is, retribuir cada um segundo as suas obras. Mas no lugar de trazer juízo sobre aqueles que estão prosperando, que estão roubando, que estão vivendo uma vida errada, e eles receberão o juízo, certamente, porque Deus vai julgar cada um, e aí Deus vai julgar todos segundo as suas obras, então eles não ficarão impunes. As pessoas que estão roubando, mentindo, são corruptos, são ladrões, enfim, eles não ficarão inocentes. Mas o interessante é que quando Deus fala aqui nesse capítulo, ele não vai falar dessas pessoas que receberão juízo em algum momento, mas Deus vai falar contra o próprio povo de Israel. E aqui a gente percebe que o pecado da igreja, o pecado do povo de Deus é mais grave, é mais severo, é um pecado mais profundo do que o pecado do não cristão, daquele que não é um cristão de verdade. O pecado do cristão é mais perverso do que o pecado de um ateu. Por quê? Porque o cristão, como o texto vai dizer, ele tem uma aliança, o anjo da aliança, o próprio Senhor Jesus. Quando um cristão peca, ele peca contra Cristo, ele peca contra o sangue da cruz, ele peca contra o crucificado, ele peca contra aquele que foi ressuscitado dentre os mortos. Nós recebemos uma aliança, a nova aliança no sangue de Cristo Jesus. Então, quando nós pecamos contra o Senhor. E pecamos dentro de uma aliança. Dentro de uma aliança. Então, quando o esposo peca contra a esposa peca contra o esposo, isso é muito mais grave do que quando uma pessoa qualquer peca contra um dos dois. Por quê? Porque eles têm uma aliança de amor. Eles têm um relacionamento de amor. Então, eles estão achando que Deus vai, ok, vocês são lindos, maravilhosos, vocês estão me tratando mal desde o começo do livro, vocês não me amam, vocês não acreditam no meu amor, vocês trazem qualquer tipo de coisa para mim, né? Vocês me desonram com as ofertas, com o culto de vocês. Era melhor nem fazer o culto do que fazer isso que vocês estão fazendo, mas vocês seguem me desonrando, vocês traem suas esposas, casam com mulheres que não são do povo de Deus, vocês estão vivendo em tudo isso, e vocês acham que eu vou passar a mão na cabeça de vocês, porque tem gente aí que de forma errada está prosperando? Eles vão receber o juízo, mas o meu negócio aqui é tratar com vocês. Vocês são o meu povo e eu vou tratar com vocês. E aqui tem um outro aspecto muito interessante da eleição. É que quando somos eleitos por Deus, Deus vai tratar conosco de uma forma especial, inclusive nos disciplinando. Porque quando você tem um filho e você vê um jovem, uma criança que não é seu filho, fazendo coisas erradas, você não vai lá para corrigir aquela pessoa. Mas se você vê seu filho, você vai corrigi-lo. Então a correção sobre o filho é muito maior do que a correção sobre aquele que não é seu filho. Não é que aquele outro vai ficar sem correção, aí falando de Deus, mas os seus filhos terão uma disciplina muito maior. Então, cuidado aqui com essa ideia de que não, eu sou filho de Deus, então eu posso tudo. Não. Se Deus, Ele nos ama, Ele nos corrige. O Pai corrige e açoita a todo aquele que ama, diz Hebreus, capítulo 12. Então, se somos povo de Deus, estaremos sobre a disciplina de Deus. E aí, então, Deus chama o seu povo para correção. E essa correção
vem do anjo da aliança, do nosso Senhor Jesus Cristo, daquele que fará aliança no seu próprio sangue, de nos restabelecer em comunhão com Deus. E Ele aí vai trazer essa justiça, esse juízo. E a pergunta é óbvia: quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem vai subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como a potassa do lavandeiro. Assentar-se-á como derretedor e purificador da prata. Purificará os filhos de Levi e refinará como ouro e como prata. E eles trarão ofertas justas, ofertas santas ao Senhor. Veja, o nosso Senhor Jesus, as suas palavras são fogo. O fogo que purifica o ouro. Meu amado irmão, se você lê as Escrituras Sagradas, se você tem feito o seu devocional, se você ouve uma mensagem aos domingos, aqui no devocional, isso não te confronta, isso não te leva a um profundo arrependimento, isso não tem feito você rever seriamente a sua vida, suas condutas, suas intenções, seus pensamentos. Se você lê as Escrituras e as lágrimas não te correm dos olhos, eu estou afirmando para você que você está em grande perigo. Porque a palavra do nosso Senhor é um fogo que derrete, que purifica. Como você está lendo essa palavra de Deus e isso não está derretendo o seu coração, derretendo a impureza da sua alma, confrontando você, como isso não está purificando. Quando o fogo vem sobre o ouro, aquela escória, aquela sujeira, aquele lixo que está misturado com o ouro, ela queima e evapora. Fica só o ouro. Se você está lendo as Escrituras de forma correta, a palavra de Deus, a palavra de Cristo Jesus é como esse fogo que vem para destruir toda impureza, todo lixo, toda escória. Se você ao ler as Escrituras, isso não produz um profundo, sério arrependimento. Se você está ouvindo a palavra de Deus ano atrás ano e você continua a mesma pessoa, você não está tendo um contato correto, assertivo com as Escrituras Sagradas, com Cristo Jesus, com o Pai Celestial. Você está como o povo de Israel, que está ouvindo a palavra de Deus por séculos e não muda, pelo contrário, se torna uma pessoa ainda pior, porque essa palavra que deveria purificar, ela agora parece que seca o concreto e o torna cada vez mais duro. O coração está mais duro, a consciência está mais dura, ouve a mensagem, ouve a palavra, lê as Escrituras, mas isso já não toca mais o seu coração. Isso já não produz mais lágrimas, isso já não te leva àquela introspecção, a olhar para dentro de si, já não conduz ao arrependimento. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel, porque apesar de ouvirem a palavra de Deus nesse livro de Malaquias, eles continuaram endurecendo o coração. Eles continuaram vivendo uma vida de pecado e trevas. Cuidado, meu amado irmão, cuidado. Quebrante o seu coração. Às vezes você está até com um pecado de estimação aí. Um pecado que você gosta dele, acaricia ele. De vez em quando você está ali junto a esse pecado. E você já até se acostumou. Antes você sentia culpa. Seu coração doía. As lágrimas vinham aos olhos. Vinha a oração de arrependimento, mas agora já estou praticando há tanto tempo esse pecado que meu coração endureceu, já não sinto mais tristeza, as lágrimas já não vêm aos olhos, eu já não vejo nem que isso que eu estou fazendo é pecado. Meu irmão, cuidado, quebrante o seu coração a Deus, é hora de um jejum, diante do Senhor e dizer: Deus, traz arrependimento no meu coração por esse pecado. Isso é pecado ainda que eu não esteja sentindo, isso é pecado ainda que as lágrimas não me vejam os olhos, isso é pecado, Senhor, porque a tua palavra diz, e eu quero odiar esse pecado tanto quanto o Senhor odeia esse pecado, porque, irmão, é necessário que o juízo venha, mas ele vem primeiro pela casa do Senhor.
E é isso que as Escrituras dizem. Deus traz seu juízo primeiro sobre a sua casa, sobre o seu povo. Deus vem com a sua palavra para purificar o seu povo. Se a palavra de Deus não tem santificado a sua vida, vós estáis limpos, disse Jesus, pelas palavras que vos tenho falado. As palavras de Cristo purificam. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não existe santificação, não existe libertação sem a palavra de Deus, sem a vivência dessa palavra. Mas se você está vivendo em impureza, e se você está acorrentado ao pecado, essa palavra ela perdeu a força, o poder sobre a sua vida, por causa da dureza do seu coração. Se a palavra de Deus não te confronta, não te muda, não traz arrependimento, não te leva às lágrimas, não muda o seu caráter, o seu temperamento, suas atitudes, seus sentimentos, suas intenções, é hora de você questionar a sua fé, é hora de você questionar o seu evangelho, o seu cristianismo, é hora de você questionar. O povo de Israel tinha se perdido de Deus aqui. E se isso está acontecendo com você, eu quero dizer, você se perdeu de Deus. E Ele te chama nesta manhã a você voltar para Ele. Voltar para Ele com o coração contrito e quebrantado, humilhado diante do Senhor. E deixa as pessoas. Ah, mas o fulano, mas o Beltrano, mas alguém da minha família, mas isso e aquilo. Não, deixa as pessoas. Deus quer tratar com você. Deus quer tratar com você. Esqueça o fulano, o Beltrano e o ciclano, esqueça eles. Deus quer tratar com você. É com você que Ele quer tratar. Ele quer santificar a sua vida, Ele quer quebrantar o seu coração, Ele quer purificar a sua alma, Ele quer restaurar a sua vida. É com você que Deus quer tratar, meu amado irmão. Então para de olhar para a vida dos outros e olhe para a sua própria vida. Para de olhar para o coração das pessoas e para a atitude das pessoas e de julgar a intenção do coração das pessoas e julgue o seu próprio coração. Julgue suas próprias intenções, olhe para você mesmo, porque é isso que Deus está falando. Vocês estão falando das outras nações, mas eu estou tratando é com vocês. É com vocês que eu estou tratando. E de fato, quando nós vemos o Senhor no seu templo, 400 anos depois dessa palavra, Ele vira as mesas, faz um chicote e usa contra aqueles cambistas, contra aqueles homens que estão fazendo da casa do meu pai uma caverna de ladrões. E de fato, toda aquela geração, todos os descendentes de Levi morreram no ano 70 depois de Cristo, 40 anos depois de que Jesus amaldiçoou o templo. Aqui não vai ficar pedra sobre pedra. 40 anos depois, toda a tribo de Levi, todos os descendentes de Levi, todos os sacerdotes, todo mundo que trabalhava com culto, morreu pela sua própria cobiça e ganância na invasão dos romanos na cidade de Jerusalém. Eles engoliram ouro, prata, engoliram pedras preciosas para poder escapar com algum dinheiro do templo. E eles estavam extorquindo as pessoas, e essa palavra não funcionou para eles. E eles morreram, porque quando os romanos entraram na cidade de Jerusalém e os pegaram, perceberam que eles tinham engolido, abriram eles no meio para arrancar o ouro e a prata e as pedras preciosas que eles tinham engolido, e pilharam o templo inteiro, e aí não ficou pedra sobre pedra que não foi destruído. E até hoje não tem pedra levantada naquele lugar. Então, a própria cobiça deles, a própria falta de arrependimento deles trouxe a destruição sobre a vida deles. E aqui está um alerta para mim e para você. Quando não há quebrantamento, quando não há arrependimento, quando não há mudança na nossa vida, isso é a nossa própria destruição. Às vezes os crentes ficam muito preocupados com o diabo, com alguém que está prosperando, com alguma coisa dos injustos, os maus no mundo. E precisamos estar preocupados com isso. Mas o maior inimigo que você tem é você mesmo. É o seu próprio coração. Mais enganoso que todas as coisas é o coração. E perversamente corrupto, quem o conhecerá? É o seu próprio coração. Mas no próprio Evangelho, lá em João capítulo 4, Jesus diz para aquela mulher samaritana, quando ela questiona o Senhor, Senhor, é aqui
nesse monte ou em Jerusalém que a gente vai adorar a Deus? Qual o lugar correto de adorar a Deus? Então Jesus disse, nem aqui nem lá, mulher. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E aqui está, eles vão oferecer ofertas puras, justas, diante do Senhor. Eles vão, como diz o versículo 5, chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros, e ele vai fazer uma lista aí. A verdadeira adoração, ela ultrapassa esse tipo de religiosidade rígida, esse tipo de religiosidade mecânica. Não é isso que o Senhor veio buscar. Mas todo cristão verdadeiro é um verdadeiro adorador que adora o Pai em espírito e em verdade, de coração, de verdade, vida transformada. Mas o Senhor virá para ser testemunha veloz, para ser rápido em julgar. Esse juiz, ele não vai ficar jogando o juízo para ele, não vai protelar o juízo, ele vai ser uma testemunha, ele vai ser um juiz rápido em julgar o feiticeiro e o adúltero. É o que nós vimos no parágrafo anterior, no capítulo anterior. Pessoas que casam, casamentos mistos com o adúltero. Veja, aí está o contexto dessa passagem. Deus vai julgar essas pessoas, os feiticeiros não herdarão o reino de Deus, os adúlteros não herdarão o reino de Deus, os mentirosos não herdarão o reino de Deus. E o texto vai mostrando aí, aqueles que vivem na injustiça não herdarão o reino de Deus. E contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, que defraudam, que oprimem a viúva e o órfão, que torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. O próprio Deus se encarrega de julgar vivos e mortos na sua segunda vinda. Ninguém que está vivendo isso pense que herdará o reino de Deus. É hora de permitir que o Senhor da glória, por meio da sua santa palavra, purifique os nossos corações. Reveja a sua vida, reveja seus pensamentos, sentimentos, reveja suas intenções, palavras e ações, e aquilo que você deixa de fazer, que você deveria fazer. Reveja sua fé, reveja seu cristianismo, reveja o trabalho que você faz na igreja, reveja a sua vida. Reveja aquilo que você está ouvindo e vendo, aquilo que você, na companhia de quem você anda, reveja a sua vida. Porque o Senhor te chama nesta manhã a um profundo, intenso e maravilhoso e restaurador arrependimento. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, meu irmão.